Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar o nosso coração nesta linda noite de quarta-feira. Nós estamos aqui felizes por poder estar aqui na igreja. Hoje nós estamos aqui em 5 pessoas na igreja e queremos agradecer a vocês que estão em casa aí, por estar orando por nós, por estar orando pelas nossas famílias. Eu sei que nesse momento, a igreja está, as famílias estão fazendo o culto da Semana de Oração em Família. Então, louvado seja Deus, orem. Nós cremos, pela graça de Deus, que dentro em breve nós estaremos juntos novamente, mas continuemos na retaguarda, continuemos respeitando as orientações dos profissionais de saúde. Então você, do grupo de risco que está em casa, não saia de casa, continue, pela graça de Deus, fazendo o seu culto, fazendo a sua oração, a sua intercessão na sua casa, orando por nós, orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pelos líderes da nossa igreja em todo o mundo, orando também pela nossa liderança política, para que em nome do Senhor Jesus, eles possam tomar decisões sábias e dentro em breve nós possamos estar juntos adorando e louvando o nome do Senhor. Então, estamos muito felizes de estar aqui. Quero dizer para vocês que nós estamos, todos os cultos, nós viemos para cá, um grupo pequeno de pessoas, respeitando então as orientações dos profissionais de saúde, mas viemos para cá para orar pela igreja e orar por vocês. Orar pela igreja e orar pelas famílias, para que nesses momentos que estamos passando, nesses momentos de clausura, que você está aí na sua casa, com a sua família, verdadeiramente, a sua família possa ser um pedacinho do céu, possa se tornar um pedacinho do céu, depois desses momentos que nós estamos tendo o privilégio, forçadamente, mas um privilégio forçado, de estar nas nossas casas. Louvado seja Deus por você. Abra as suas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Nós temos visto algumas coisas acontecerem. Nós que estudamos a Bíblia, nós temos a total convicção de que Jesus está prestes a voltar. Nós temos a total convicção que dentro em breve, o nosso Senhor Jesus despontará nas nuvens dos céus. Se nós não vamos ler, mas se nós fôssemos ler o 2 Timóteo capítulo 3, que diz assim: sabe e entende, nos últimos dias serão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, traidores, obstinados, sem amor, sem amor para com os bons, infiéis nos tratos, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Se nós formos pegar esse texto e outros textos, nós vamos ver que nós verdadeiramente estamos vivendo no último período da história. Isso é motivo de louvor a Deus. Isso é motivo para que nós louvemos ao Senhor, glorifiquemos o nome de Deus. Por quê? A nossa redenção está próxima. É isso que Jesus falou. Quando virdes essas coisas acontecerem, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja Deus. Mas Jesus, no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, de São Mateus, e no capítulo 17 também,
do livro de Lucas, Jesus vem nos falando algumas coisas que aconteceriam antes da sua volta. Em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele que é poderoso, Ele que nos ama a humanidade, Ele poderia ou não poderia levantar só a sua santa mão lá do céu, do trono da graça, e dizer, cesse. Poderia. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Jesus disse para nós, Jesus nos deu uma advertência para que, quando fosse chegado o fim, minutos proféticos antes da sua volta, Jesus nos deu então algumas advertências. E no capítulo 17 do livro de Lucas, no verso 32, Jesus diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso. Jesus diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que que Jesus disse isso? Nós conhecemos perfeitamente a história de Ló e sua família. Está lá em Gênesis capítulo 19. E aqui no verso 17 do capítulo 19, quando os anjos vão até Sodoma para retirar de lá a família de Ló, pegam eles pelas mãos, pegam a família pelas mãos e levam, arrastam para fora da cidade, e depois diz para eles bem assim, corram e não olhem para trás. Corram e não olhem para trás. E então eles começaram a correr, a família de Ló, suas filhas e sua esposa, mas a esposa de Ló, a mulher de Ló, ela olha para trás. Ela se lembra da cidade, a cidade bonita. Ela se lembra da sua casa. Ela se lembra, ela lembra-se das suas amigas, dos seus bens, das suas posses, que estão em Sodoma. Lembrando disso, ela com um aperto no coração, aquele aperto que muitas vezes acontece conosco mesmo, de deixar as coisas, né? Quando Jesus disse para nós deixarmos as coisas que nós gostamos, que nós amamos, dá aquele aperto no coração, e a gente quer olhar para trás. E ela então, essa mulher, devido ao seu desejo, a sua vontade de estar mais, pelo menos um pouquinho, naquela cidade maravilhosa, ela então negligenciou uma ordem expressa do céu, guarde isso, negligenciou uma ordem expressa do céu e olhou para trás. E ela foi então feita uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal na mesma hora. Por que que Jesus falou isto? Por que que Jesus deu tanta ênfase à mulher de Ló e não Ló? Porque Jesus sabia que nos últimos dias, nós não lemos, em 2 Timóteo capítulo 3, que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quando isso? No final dos tempos. E aí, eu queria dizer uma coisa para vocês, em nome do Senhor Jesus. A gente fica pensando, será que esta pandemia
de coronavírus é o fim? Será que nós estamos verdadeiramente vivendo nos últimos períodos da história? Creio que sim, irmãos. Conquanto que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, poder e autoridade, poderia de uma vez por todas destruir essa praga, Ele não a destrói. Por que que Jesus não destrói essa praga, sendo que há muitas pessoas sofrendo? E ontem eu estava meditando, ontem no nosso culto, eu e minha esposa, nós estávamos meditando nisso. Imagine quantos e quantos velhinhos, além de estar morrendo, estão perdendo a oportunidade, perdendo aquele momento mais gostoso que eles têm, que é brincar com as crianças. Imagine, eu tenho netos, e é uma alegria para nós, quando os netinhos chegam, a gente brinca, corre, pula, é uma bênção. E aí agora os velhinhos estão, os nossos idosos, os idosos em geral, estão cerceados disso. Mas também as criancinhas, que amam os velhinhos, que amam os idosos, porque eles transmitem um amor diferente, um amor com experiência, um amor grandioso. Eu tenho falado com Deus, Senhor, por quê? Porque não cessa, tantas mortes já. Mas se Deus não cessa, se a peste não acaba, é porque Deus tem um propósito nisso, sim ou não? Sim, Deus tem um propósito nisso, irmãos. Essa é uma realidade, Deus tem um propósito nisso. E qual seria então o propósito de Deus? Romanos 8:28, diz lá: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, o que uma peste, o que uma pandemia, o que essa praga de morte vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Quero dizer uma coisa para vocês em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas aí no mundo agora que não queriam saber de Deus, estão buscando Deus. Muitas pessoas, de frente à minha casa, ali, uma família, resolveu fazer um culto de louvor, todos os dias às 7:30 da noite. Põe a caixa do lado de fora e louva a Deus, e depois tem uma oração no final. Assim como eles, muitos estão buscando a Deus. Acho que esse é o propósito de Deus, irmãos. O propósito de Deus é porque Jesus havia dito para Paulo, porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Então, quando nós estamos necessitando, quando nós estamos necessitados, é que nós buscamos a Deus, e Deus sabe disso. Deus sabe disso. Agora, eu quero falar com a igreja. Ora, se essas coisas estão acontecendo lá fora, mas Deus tem uma mensagem para nós também aqui dentro. E a mensagem para nós é que Jesus está voltando, e nós urgentemente precisamos nos consagrar. Precisamos nos consagrar, porque Jesus está voltando. É isso que Jesus quer dizer para nós, com essa pandemia. Porque se Ele permite, é porque Ele tem um propósito. Mas não é só propósito para o mundo, mas o propósito também para a sua igreja, consagração. Consagração. E aí eu fico pensando, porque esta praga, ela pode ter pego de surpresa os governantes, os governos, os prefeitos, governadores, presidentes, reis,
mandatários, mas Deus não foi pego de surpresa. Não foi. No livro de Lucas mesmo, no capítulo 21, verso 11, Jesus fala ali de pestilências que iriam acontecer antes da sua volta. Então, isso é mistério que aconteça. Agora, por que Jesus cita então, abre a sua santa boca e dá essa advertência para nós? Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás, olhou para os seus bens, olhou para a sua riqueza, olhou para a sua casa, olhou para as suas amizades, olhou para a vida boa que ela tinha naquela cidade linda. A vaidade fez com que ela olhasse para trás. A vaidade fez com que a mulher de Ló negligenciasse um mandato direto do céu, porque foram anjos que disseram para eles. Anjos que disseram para eles. E eu fiquei pensando, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de 1 São João, capítulo 2. Por que é que Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló? Nós não temos tempo aqui de falar tudo sobre isso, mas este assunto eu queria trazer hoje para nós e para você que está em casa, nos ouvindo. Verso 15, preste bem atenção, uma coisa. Tudo parou. Os grandes shows, os grandes jogos, futebol. Hoje mesmo eu ouvi dizer que o grande torneio de Wimbledon, um dos maiores do mundo, os mais chiques do mundo, também foi cancelado. Os jogos de futebol, as novelas agora estão passando novelas antigas, porque eles não estão gravando. Então também não estão gravando, os atores não estão gravando. Depois de quase 20 anos, ontem, o governo adiou por 60 dias o aumento de medicamentos. Isso nunca aconteceu. Nós olhamos para todos os locais de shows, de festas, de bailes, shoppings, que as pessoas vão curtir, né? Comprar algumas coisas e curtir também. Tudo fechado. E todos nós em casa. Preste bem atenção nisso. Assim diz o Senhor: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Perceberam aqui que todos os desejos da carne, todos os desejos dos olhos, toda a soberba não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo está parado. O mundo está parado há cerca de 3 semanas, vai fazer. O mundo inteiro. Parado. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A mulher de Ló, ela rejeitou um apelo do céu para não olhar para trás, não voltar à velha vida. Não fez a vontade de Deus.
E agora, Deus está falando conosco. O que tem sido os nossos prazeres? Quais têm sido os nossos prazeres? Por que que no culto de quarta-feira, não hoje, mas antes da pandemia, por que que no culto de quarta-feira essa igreja de 350 lugares, cerca de 250 membros, vazia? Por que isso? Por quê? Talvez porque na quarta-feira tem a quarta do esporte, do futebol, ou talvez aquele capítulo da novela que você não quer perder, ou você está cansado e vai sentar de frente ao seu televisor, assistir um bom filme, não sei, mas alguma coisa esta pandemia tem que servir para nós. O mundo passa. O que quer dizer assim? O que quer dizer aqui? Todos os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. Mas vai permanecer aqueles que fizerem a vontade de Deus. Aqueles que fizerem a vontade de Deus permanecerão, irmãos. Então o que nós temos que fazer? Aproveitar esses momentos e consagrar a nossa vida. Aproveitar esses momentos em família e nos consagrar em nome do Senhor Jesus. Sabe para quê? Para que quando nós nos juntarmos novamente aqui, com a igreja cheia no sábado, o nosso louvor e a nossa adoração seja tal, que Deus ouve o nosso clamor, que Deus atende o nosso clamor e vai derramar sobre nós o batismo do Espírito Santo, irmão Elcio. Deus vai derramar, sabe por quê? Porque nós vamos vir para cá com sede e fome de justiça, sede e fome da palavra de Deus, sede e fome de congregar com os irmãos, sede e fome de estar juntos, louvando ao Senhor. Ah, irmãos, somente aquele que faz a vontade de Deus é que permanecerá. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. Nós temos muito o que falar dessa mulher, muitas lições, mas que nessa noite fique essa lição. As coisas que têm nos afastados da igreja, nos momentos do culto, isto é um desejo da carne. Nós temos que banir isso, porque isso vai passar. Os desejos irão passar. A soberba vai passar. Mas somente vai permanecer aquele que faz a vontade de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Santo Deus, grandioso Pai que estás nos céus, nós te somos gratos, ó Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de mais uma quarta-feira, dia 1º de abril, podermos estar na Tua casa, louvando e adorando ao Senhor. Que privilégio, Senhor, que privilégio, e nós só mesmo vemos que é um privilégio, que é bom, que é maravilhoso estar aqui, quando nós perdemos isso. Como nós queríamos, gostaríamos, que essa igreja estivesse cheia aqui, Senhor, louvando ao Senhor, como nós gostaríamos, Pai, mas não pode, nós sabemos. Isso nos entristece, Pai. Mas o Senhor tem um propósito nisso, Senhor. O Senhor tem um propósito nisso, Pai. Eu sei, nós sabemos. E nós lhe rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração o propósito do Senhor na nossa vida individualmente. O que o Senhor quer falar conosco? Aonde estamos errando, aonde estamos falhando, o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar, o que precisamos jogar fora.
E o que precisamos, Senhor Deus, colocar em nossas casas. Por misericórdia, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer um milagre nesse mundo, curar todo mundo, curar todas as pessoas, acabar com essa peste, o Senhor pode. Mas nós sabemos também, Senhor, que os propósitos do Senhor são imutáveis. Os propósitos do Senhor são divinos, como o Senhor é divino. E os propósitos do Senhor são sábios, porque o Senhor é sábio. O Senhor é sábio. O Senhor sabe o que precisa. O Senhor mesmo em Hebreus, o apóstolo Paulo diz que o Senhor repreende e castiga aqueles que tu ama. Então, Senhor, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, aceitar essa correção, aceitar essa disciplina do Senhor e consagrar a nossa vida, Pai, porque nós cremos que Jesus está voltando, Senhor, e nós queremos sim, Deus, sim, queremos, Pai, queremos receber a unção plena do Espírito Santo. Nós temos a nossa família, nós temos o nosso lar, os nossos irmãos e irmãs, nossos parentes que ainda não te conhecem, que se o Senhor voltasse amanhã, possivelmente estariam perdidos, Senhor. Há muitas pessoas no mundo nessa mesma situação de perdidos, Pai. Há também na igreja muitos na situação de perdidos, Pai. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, por misericórdia, o Senhor falou que o Senhor está mais disposto a dar a nós o Espírito Santo do que pais terrestres, ou estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Então, Senhor, derrame sobre nós o Shekinah do Senhor, o batismo do Espírito Santo, a tua santa unção, Pai, para que possamos com autoridade e poder viver o Evangelho, viver a palavra, viver a Bíblia, pregar a palavra, pegar a Bíblia. Há muitos que estão aí sofrendo, Senhor. Pai, poupa o teu povo, Senhor. Poupa, Senhor, o teu povo. Poupa a tua gente. Poupa a tua descendência. Poupa, Senhor, os filhos de Israel. Poupa os nossos familiares. Poupa os nossos velhinhos, Pai, por misericórdia. Poupa, Senhor, por misericórdia. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor perdoe os pecados da nossa igreja, do teu povo, coletivamente e individualmente, para que em nome do Senhor Jesus, a nossa adoração e o nosso louvor possa ter chegado aos céus. Abençoe, Senhor, de maneira especial, os nossos irmãos que estão em casa. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, verdadeiramente, eles não negligenciem esses momentos que estão vivendo em casa. Não negligencie a oração, o estudo da Bíblia, o estudo do Espírito de Profecia, as lições, para que possam crescer na graça, mas também no conhecimento do Senhor. Abençoe o nosso pastor, abençoe o pastor Jair, Pai. Continue abençoando ele, toda a sua família, o seu sogro, Senhor, que não está bem. Mas também abençoe a irmã Osminda, Senhor, que está internada, por misericórdia. E todos aqueles que estão enfermos, que nesse momento o Senhor coloca a tua santa e poderosa mão. Pai amado, Pai querido, mas nós queremos nesse momento nos despedir, Senhor. Despedir aqui da igreja. Mas nós queremos ir com o anjo do Senhor ao nosso lado, para onde quer que nós formos, porque cremos que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém.